Bateu o desespero completamente no Sérgio Moro, no Deltan Dallagnol e na Rosângela Moro também. Não se fala muito da Rosângela Moro, porque ela era esposa do juiz ladrão. Agora não, ela é política. Pode atacar a Rosângela Moro também pelos crimes que ela ajudou o maridão a cometer. Vamos lembrar, a acusação do Tacla-Durão envolve 2 sócios da Rosângela Moro. Não é só ligado ao Sérgio Moro, não. A esposa está envolvida também. Pois bem, depois das acusações do Tacla-Durão, o Sérgio Moro e o Deltan Dallagnol, que estavam no modo ataque, metralhadora giratória, atirando para todos os lados, passaram ao modo defesa. Depois do modo defesa, eles passaram ao modo desespero. Eles começaram a perceber as análises de redes sociais que mostraram que o depoimento do Tacla-Durão furou a bolha, e furou muito a bolha, no dia do depoimento e no dia anterior. E que isso fez danos à imagem do Moro e do Dallagnol, e que a narrativa que eles estavam tentando emplacar ali, usando a Operação Sequaz é essa operação que tem, olha, forma, cheiro e cara de armação, feita pela juíza Gabriela Hart, com o delegado da Polícia Federal do caso do Adélio ali, um delegado que foi escolhido a dedo pelo Bolsonaro para tentar um depoimento do Adélio na véspera da eleição, junto com o Sérgio Moro, envolvendo ali PCC para acusar e tentar ligar o Lula, o The Intercept, que é quem fez a Vaza Jato, ao PCC. Pois bem, eles começaram a usar aquilo para atacar o Lula, foram para a defensiva e agora bateu o desespero. Estão desesperados. O Sérgio Moro tá virando chacota lá em Brasília. Tem uma coisa que pouca gente sabe. Apesar dele estar no meio bolsonarista, o meio bolsonarista raiz hoje é minoria. E cada dia que passa, o que vai acontecendo é o seguinte, que mais eles se afastam do centrão. Que até outro dia estavam todos juntos. Bolsonaristas e centrão eram aliados. Mas eu sempre falava aqui, o pessoal do centrão não gosta dos bolsonaristas raiz, porque isso é gentalha, é fascista, é gentalha. E o pessoal do centrão, mesmo que tenha gente que seja lá muito estúpida, eles têm pelo menos, eles têm modos, eles têm maneiras. Os bolsonaristas não, eles são rústicos, são pessoas... Quando eu digo rústico, eu não quero dizer uma pessoa mal educada, uma pessoa que não teve educação porque não teve condições. Não, eu quero dizer gente mal educada mesmo, gente vulgar. É assim que são os bolsonaristas. Falam palavrão, saem batendo, andam armados, gostam dessas babaquices aí que a maioria das pessoas não gostam. Pois bem, cada dia que passa, como não estão mais juntos, que hoje o Centrão está tentando ali vagas no governo Lula, eles vão se separando mais. E aí, o que acontece? No meio dessa separação, entra Sérgio Moro, Deltan Dallagnol e Rosângela Moro. Por quê? Que ninguém gostava deles. Ninguém gosta do Sérgio Moro. O Centrão odeia o Sérgio Moro. A classe política odeia o Sérgio Moro. Os ministros do STF, quase na totalidade, ali, exceto Fux, Fachin, talvez mais um ou dois ali, odeiam o Sérgio Moro e o Deltan Dallagnol. Até o Barroso está mudando de opinião quanto ao Sérgio Moro. Quanto ao Deltan, não sei porque era amigo dele. Mas sobrou ali Fux, mais ou menos o Fachin e o Barroso, talvez ali de lavajatista. O resto, todo mundo odeia esse pessoal. Até os bolsonaristas odeiam o pessoal da Lava Jato e são amigos por conta de ocasião. Tanto é que o Bolsonaro nunca confiou no Sérgio Moro, bateu de frente, humilhou o Sérgio Moro várias vezes quando foi presidente. Sérgio Moro, quando saiu atirando, viraram inimigos. Tem vídeos, áudios da Carla Zambelli dizendo que o Sérgio Moro foi um juiz ladrão, que ele perseguia o PT. A Carla Zambelli, hein? Carla Zambelli. Do Bolsonaro xingando o Sérgio Moro atacou o Bolsonaro no livro dele. Voltaram a estar juntos? Peraí, né? Pois bem, então o Sérgio Moro é facilmente descartável em Brasília e piadinhas sobre ele acontecem pelas suas costas e até na cara dele muitas vezes. A Rosângela Moro foi ali humilhada pelo Flávio Dino, eu mostrei aqui num vídeo anterior do canal, e o que aconteceu? Todo mundo aplaudiu. Eu vou mostrar o final do vídeo do Flávio, eu não vou mostrar tudo, o trecho de novo não, só o finalzinho do vídeo, da Rosângela Moro sendo humilhada pelo Flávio Dino, para você ver, todo mundo aplaudiu. E é uma coisa, o Flávio Dino tava ali batendo em todo mundo, e muitas vezes ele era aplaudido porque tinha muito petista na sala, mas os aplausos para quando ele humilhou a Rosângela Moro foram maiores. Que foram maiores, porque muita gente que não aplaudiu quando ele estava humilhando outros, aplaudiu porque era a Rosângela Moro, que não gostam do Sérgio Moro. Digo, gente do Centrão, tudo mais. Vamos lá, aqui Flávio Dino. Tá aqui, ó. Olha a carinha de bunda da Rosângela Moro, ó. Ela até desliga o microfone e senta ali, ó, de braço cruzado. Aí, todo mundo começa a aplaudir o Flávio Dino. E o pior,
não foi a única resposta dele contra ela, que foi aplaudida por todo mundo. E aí você vê até gente do Centrão ali aplaudindo. E o que aconteceu é o seguinte, o Sérgio Moro e o Dallagnol foram para a defesa, e aí nos últimos dias vimos declarações deles que realmente é para fazer chacota. Eu percebi que o Dallagnol e o Sérgio Moro estão evitando falar do caso Tacla Duran nas redes sociais, exceto falar indiretamente. Ontem, evitaram. O Sérgio Moro ficou compartilhando coisa que não tinha nada a ver, e o o Deltan Dallagnol ficou compartilhando posts de terceiros atacando indiretamente o Tacla Duran. Não citaram diretamente o caso, mas eles estão ganhando um amplo espaço na grande mídia. A grande mídia está empenhada em demonizar o PT. A prova disso é que durante a sessão lá na Comissão de Constituição e Justiça, o Nicolas Ferreira começou a tumultuar, aí o Janones e alguns deputados começaram a chamar ele de chupetinha. E tem um vídeo que mostra, e parece que quem está chamando ele de chupetinha é o Rui Falcão, do PT, que era o presidente da sessão. A Globo não apenas falou Rui Falcão do PT, chama deputado Nicolas de chupetinha, não, ainda fala que o Rui Falcão foi homofóbico, como o Nicolas Ferreira. Por que será? Que estranho. Quem deu o apelido chupetinha pro Nicolas foi o Felipe Neto, porque o Nicolas tem cara de criança, ele, quando fica bravo, a voz dele afina igual voz de criança, e porque ele age igual uma criança. E os memes com ele são memes de um bebê, ele com uma chupeta gigante, bebê, coisas do tipo, uma chupeta com a cara dele. A Globo inventou que isso era homofóbico. Teve uma época antes da eleição em que algumas contas de esquerda compartilharam um vídeo que seria um vídeo íntimo dele e tal, com outro homem. Mas aquilo foi muito depois dele já ter o apelido Chupetinha. Muito, mas muito depois. Mas não, a Globo liga a PT, nem foi o Rui Falcão que falou, foi o Janones, que não é do PT, apelido homofóbico para o Nicolas Ferreira. Agora você vê fascistas, gente que é a favor de matar gay, transexual, tudo mais, ao lado do Sérgio Moro, esse pessoal aí, reclamando que sofreram homofobia. É esse o nível aí, com amplo apoio da grande imprensa, não saiu só na Globo não, Estadão, Folha, UOL, tudo mais. Aí o Sérgio Moro teve a entrevista dele no Estadão. Aí sabe o que o Sérgio Moro disse? Ele disse que o juiz Eduardo Apio, o novo juiz da Lava Jato, que ele é um juiz parcial. O juiz da Lava Jato é parcial, segundo Sérgio Moro. Sérgio Moro disse que ele é parcial. Justo quem? Sérgio Moro. Aí sabe o que fez o Sérgio Moro? Pediu a suspeição do juiz Eduardo Apio, da Lava Jato, para que ele não possa julgar o Sérgio Moro. O Sérgio Moro está pedindo a suspeição, dizendo que o juiz é juiz ladrão, falando, mas olha como o mundo dá voltas. Eu vivi para ver Sérgio Moro dizer que outro juiz é um juiz ladrão e reclamar de perseguição. Aí o Sérgio Moro também pediu que o caso dele não seja de forma alguma enviado para a STF. O Sérgio Moro está, eu vou te falar, ele não dormiu. Você vê o Sérgio Moro, a cara dele tá mais assim ultimamente. Parece que, você pode pensar, será que o Sérgio Moro não usou os creminhos de rosto dele? Não. Ele não deve estar dormindo, o Sérgio Moro, porque ele sabe que... Seguinte, qual é a chance? Pergunta aí a você, comenta de 1 a 10, você acha que é a chance do Lewandowski decretar busca e apreensão, prisão ou alguma coisa assim? Talvez não contra o Moro, mas contra outras pessoas ali envolvidas no caso. Qual a chance? Eu não sei, porque o Lewandowski está no último mês dele. E ministros do STF, quando estão no final ali do seu cargo, do mandato, né? Não é mandato, né? Porque é um cargo vitalício até a aposentadoria. Mas quando estão ali no final, eles tendem a ser mais incisivos no que fazem, exatamente para deixar uma marca. O Lewandowski vai deixar uma marca de um cara que não se curvou ao Sérgio Moro jamais. E de um cara que foi quem liberou ali os diálogos para a defesa do Lula e fez com que o Sérgio Moro e o Deltan Dallagnol fossem muito mais expostos do que tinham sido pelo Intercept. Mas muito mais mesmo. A vaza-jato do Lula foi 10 vezes mais devastadora que a vaza-jato do Intercept. Tá, a vaza-jato do Lula só ocorreu porque o Lewandowski deu à defesa do Lula acesso às mensagens. Ok. Aí o que acontece? Será que não quer fechar com chave de ouro, já decretando umas prisões? Sérgio Moro quer fugir do Lewandowski igual o diabo foge da cruz. E olha, eu vou te falar um negócio. Eu lembro da Lava Jato, é aquilo do fascismo, aponte nos outros o que você faz, da Lava Jato acusando o Lula de querer fugir do Sérgio Moro e tudo mais, ele queria virar ministro da Dilma para fugir do Sérgio Moro. Aí depois das conversas que a Polícia Federal interceptou ilegalmente, lembre-se, Polícia Federal, o governo Dilma interceptou ilegalmente conversas do Lula, diziam o quê? Diziam que o Lula não queria ser ministro da Dilma e estava resistindo exatamente porque ele não queria fugir do Sérgio Moro, ele queria bater de frente com o Sérgio Moro.
No caso, ele acabou se tornando ministro para salvar o governo, a STF não deixou, teve o golpe. Tá. O Deltan Dallagnol veio a público também, tá tendo amplo espaço para entrevistas na grande mídia. Deltan Dallagnol veio a público e falou que o Tacla Duran é um criminoso que já teve a prisão decretada pela justiça brasileira. Não se pode acreditar num criminoso, diz Deltan Dallagnol. Quem decretou a prisão do Tacla Duran? O Sérgio Moro. A pedido de quem? Do próprio Deltan Dallagnol. Não se pode acreditar em criminosos, porém a Lava Jato era toda feita de delações de criminosos. Inclusive, a extorsão feita ao Tacla Duran é para que ele fizesse uma delação, ou seja, delatar alguém aí que a Lava Jato indicasse para ele delatar, alguém que eles já deviam previamente ter quebrado os sigilos da pessoa para saber que tinha grana, para também ser extorquido e pagar bem para advogado. E aí o Tacla Duran não seria preso, mas seria condenado a pagar uma multa enorme e faria uma delação para isso. Quer dizer, aí a palavra dele valeria. Como assim? A palavra de todos os delatores que estavam presos ali, delatavam, ganhavam milhões de reais do dinheiro dos que eram corruptos, do dinheiro que tinham roubado, dos que não eram corruptos, aí tinham que pagar o advogado ali a propina, depois ganhavam um pouquinho do dinheiro que era deles mesmos, e aí valia a palavra de delator. Agora, que é contra o Sérgio Moro Dallagnol, agora tem prova, agora não vale. O Deltan Dallagnol chegou a falar, eu lembro numa Vaza Jato, Deltan Dallagnol chegou a falar que eles não tinham provas que na primeira Vaza Jato, parte 3, a primeira Vaza Jato do Intercept, o Deltan Dallagnol fala com o Moro, olha, a gente tem provas indiretas e a declaração de colaboradores. Ou seja, ele falava para o Sérgio Moro, não tem provas. E aí ele reclamava que estava frágil demais a denúncia. Aí o Dallagnol falou, não, o Moro falava, não, mete bala, vai lá, vai lá. E aí o Dallagnol fez aquele PowerPoint lá com o Lula no meio, para falar que o Lula era o chefão de um esquema de corrupção e, como chefe de um mega esquema de corrupção, ganhou o quê? Uma reforma no apartamento que não era dele, que não estava no nome dele, que ele não tinha chave, que ele nunca dormiu lá. Aí a reforma que não aconteceu. Pior, a reforma nunca aconteceu. Um elevador que não estava lá, um monte de coisa que não estavam lá, que falavam que tinha. Aí você fica, pô, não fazia sentido ali? Não fazia. Mas a grande mídia não queria saber se fazia sentido. A grande mídia estava indo para ataque. Agora, em Brasília, deputados do Centrão estão já fazendo chacota do Sérgio Moro. Eu vou falar o seguinte, quando o Sérgio Moro começar a responder pelos crimes que cometeu, e prepara, viu, que já vem o PGR indicado pelo Lula em setembro, é isso que eles estão apavorados, o Moro, o Dallagnol e a Rosângela. Quando o Sérgio Moro começar a ser investigado pela Polícia Federal, aí do Flávio Dino, quando começar a ser investigado pelo STF, aí não vai ser o Lewandowski, vai ser, provavelmente o Zanin vai pedir suspeição do caso. Se não pedir, eu tô nem aí. Pra mim, que se dane. Pro Sérgio Moro, pra fascista, merece mesmo. Sendo julgado no STF, se o Zanin pedir suspeição, tem um sorteio. O sorteio, a chance é de 10-2 contra... 10-2, de 8-2 contra o Moro, de pegar alguém que não vai contra ele. Então, que vai contra ele. Mas tá ruim, então, pro Sérgio Moro. Pro Dallagnol também. Pro Dallagnol ainda pior, eu vou falar. Pro Dallagnol ainda pior. Deve ter juiz ali do STF que alivie pro Moro e não alivia pro Dallagnol. Então a situação deles vai piorando. O problema é o seguinte, não é nem qual vai ser o relator do caso e tudo mais, é que quando entra o PGR indicado pelo Lula, vai entrar com sangue nos olhos, aí não vai ter o que fazer. Não vai ter o que fazer pro Sérgio Moro. A grande mídia está abafando e voltou a usar a Operação Sequaz. Hoje teve a matéria no O Globo, saiu matéria no G1, Globo News, falando aí muito da Operação Sequaz, voltou a falar e usando sempre foto do Sérgio Moro numa operação que agora saiu uma matéria no Conjuro mostrando que essa operação já tinha sido investigada em agosto do ano passado. O que o delegado Bolsonaro fez foi pegar uma investigação que já existia, simplesmente ele incluiu o nome do Sérgio Moro com provas que não estavam lá antes. Aí você fala, quer dizer, tem toda a cara de armação e a grande mídia entrando nessa. Eu fiquei com vergonha mesmo, quando eu vi no Globo News a Andréa Sadi falando do caso. A Andréa Sadi deu 3 horas para o Sérgio Moro disseminar mentiras, ela deu 1 minuto e 40 segundos para falar da delação do Tacla Duran. Ela falou, olha, segundo o Tacla Duran, pessoas ligadas ao Sérgio Moro, pessoas ligadas, não, o padrinho do casamento dele, sócio da esposa dele, aí teriam oferecido vantagens para ele, não ofereceram vantagens em troca de extorsão, não, eles pediram 5 milhões de dólares pagos a um advogado sócio da esposa do juiz. Foi pago, ele tem um comprovante, ele apresentou o comprovante, Andréa Sadi, o Globo News, mas muita gente elogiou porque foi a única da Globo. Era melhor nem ter falado. Para falar desse jeito, é melhor nem ter falado, porque olha,
Ficou um negócio sem pé nem cabeça, 1 minuto e 40 de um corte ali, ficou sem pé nem cabeça. Se alguém não sabe do caso ver aquilo, não entendeu nada, ela ainda vai descredibilizando o Tacla Duran já no começo da fala, aí você fala, pois bem, deve ser triste ser jornalista e trabalhar para um veículo onde não tem liberdade para falar o que pode, o que quer e o que é relevante. Eu fico triste aí quando eu vejo esses jornalistas, alguns muito bons, esses e essas jornalistas, alguns muito bons em veículos grandes e que não podem falar. Você vê claramente que a pessoa ali falou porque queria falar, mas não podia falar tudo, não deu detalhe, não teve discussão sobre o caso. E aí, ó, vou falar, prepara, viu? Que é a chacota com o Moro e Dallagnol, por enquanto é chacota. Já já o que vai ser é visitinha da Polícia Federal na porta deles. O jogo vai virar, mas vai virar com força contra esses aí. Peço aí sua inscrição no canal. Falou!